Olá, pessoal! Eu me chamo Natália Moura, eu sou psicóloga clínica e estou aqui com vocês para compartilhar o segundo capítulo do livro Não Acredite em Tudo que Você Sente. Vamos lá? Nesse segundo capítulo, você vai aprender como validar os seus sentimentos. Mas primeiro, eu quero fazer a seguinte observação como uma introdução. A gente nasce chorando. Ninguém nos ensina a chorar. E nada pior do que chorar sozinho, onde ninguém possa te ouvir ou te validar. E isso é tão verdade que vários estudos já mostram que existe um sistema de apego inato que cria um vínculo quase que impenetrável entre o genitor, principalmente a mãe, e os seus bebês. Esse vínculo, ele é caracterizado pela resposta rápida, que a pessoa pega o bebê no colo para poder confortar, principalmente quando o bebê tá ali chorando. E isso é extremamente importante, porque isso é adaptativo para nossa sobrevivência. Para e pensa comigo, se não existisse essa resposta rápida ao choro da criança, ela ia ficar ali desamparada e mais suscetível, correndo o risco de não sobreviver por vários motivos. Então, esse vínculo, ele é muito poderoso, ele é muito importante. Tanto é que os pais, os cuidadores, eles às vezes colocam a própria vida deles, a própria saúde deles em risco para cuidar daquela criança. Bom, agora que eu trouxe a introdução, eu já quero te falar que muitas das nossas emoções, elas gritam por cuidado. Todos nós precisamos ter um local seguro desde a nossa primeira infância para a gente poder se expressar, compartilhando os nossos sentimentos de forma completamente segura. Quando a gente sente uma dor emocional e a gente se vê sozinho, chorando, desamparado, é como se ativasse um sistema mais primitivo e básico do apego. E nesse momento, a gente precisa ser compreendido, protegido e se conectar com outra pessoa. Agora, eu quero que você faça uma reflexão muito importante. Eu quero que você escreva e responda cada pergunta a seguir. Primeiro, quando você era criança, você tinha um local familiar seguro para chorar e expressar todas as suas emoções? Segundo, nesse local tinham pessoas que realmente te acolhiam e validavam aquele sentimento ou elas mandavam você parar de chorar, parar de fazer drama? Terceiro, na frente de quem você se sente confortável de chorar? Quarto, na frente de quem você evita ao máximo demonstrar a sua vulnerabilidade, porque você já sabe que vai ser visto como fraco. E quinto, hoje em dia como um adulto, como você se sente em relação a isso? Como é que você encara o seu próprio choro, as suas emoções que fazem com que você se sinta mais vulnerável? Essa reflexão, eu sei que podem ser profundas e para algumas pessoas pode ser um pouco doloroso e desconfortável acessar esse local, mas eu espero realmente que você tenha se permitido pensar sobre. Deixa vir esses pensamentos, esses sentimentos, isso pode fazer você começar a entender mais sobre si mesmo e sobre toda a sua história. E caso você esteja em processo terapêutico, eu te aconselho a levar toda essa reflexão para o seu psicólogo. Caso você não esteja, mas se sinta confortável aqui, eu quero abrir um espaço para você poder compartilhar comigo pelos comentários ou pelo direct da rede vizinha. Você pode ter certeza que você vai ser acolhido por mim. Então, para esse vídeo agora e faz a reflexão sobre essas 5 perguntas acima que eu te fiz. Agora que você já fez essa reflexão mais profunda, finalmente vamos começar a entender melhor sobre validação. Quando alguém está abalado, a gente pode ter várias maneiras de responder ao sentimento daquela pessoa, certo? A gente pode ignorar, dizer que não é tudo isso, tentar repreender ou até mesmo ridicularizar aquela pessoa, invalidando aquele sentimento. O ponto é que nada disso resolve, gente. Nenhuma dessas respostas realmente são funcionais. E, na verdade, só piora toda uma situação que, por si só, já é bem ruim e problemática. Esse tipo de resposta diz que aquele sentimento ele não é legítimo. É como se a pessoa não tivesse o direito de se sentir daquela forma ou sentir aquele sentimento não tá fazendo muito sentido, entende? E é nesse momento que a pessoa ela vai se sentir completamente sozinha, desamparada, com medo, frustrada, isolada, porque ela vê claramente que não existe espaço para ela poder expressar os sentimentos dela. Isso acaba demonstrando que você não se importa o suficiente com aquela pessoa. E talvez você conheça essa pessoa. Já parou para pensar que em alguns momentos você pode ter sido essa pessoa que se sentiu completamente invalidada?
Entenda que validação é você encontrar a verdade no sentimento de alguém. É respeitar aquele momento, tentando entender o que são aqueles sentimentos, parar realmente para ajudar genuinamente aquela pessoa, ouvindo com compaixão toda aquela narrativa que tá vindo muito dolorida. Faz muita diferença você deixar que o outro mostre a sua vulnerabilidade sem julgamentos, porque aquele momento não é sobre você, é sobre a dor que aquela pessoa está trazendo e que precisa de validação. E para você entender ainda melhor essa questão da validação, eu vou te explicar os 8 elementos de uma resposta de validação e cuidado com os sentimentos de alguém. Vamos ver se você já colocou algum desses elementos em prática no seu dia a dia e quais você vai aprender agora comigo. Eu quero que você anote cada um deles e no final você vai me dizer quais você já se viu colocando em prática e quais realmente você está aprendendo aqui comigo. Vamos lá? O primeiro, encorajar a expressão. Você pode falar frases: eu quero ouvir o que você está sentindo, o que está se passando pela sua cabeça. Nesse momento, você mostra para a pessoa o quão é bom ela estar se expressando ali com você. Segundo, refletir sobre a dor e o sofrimento. Você pode falar: poxa, eu tô percebendo que você tá triste, eu entendo que você tá com raiva. Nesse momento você tá mostrando que o sentimento ou o choro daquela pessoa está sendo ouvido. Terceiro, encontrar sentido no sentido. Você pode falar: eu entendo o que você está passando, realmente isso é muito difícil para você por conta de tudo que aconteceu, né? Nesse momento, você começa realmente a se colocar no lugar daquela pessoa e entender a maneira que aquilo ali tá atravessando ela. E se aquilo realmente tá fazendo sentido. E mesmo se ficar confuso, gente, tá tudo bem. Para você validar, você não precisa necessariamente entender. Quarto, normalize a dor. Então você pode falar: isso realmente é muito difícil para você, eu tô vendo. Ou se você já passou por algo semelhante, você pode falar: nossa, isso também doeu muito em mim. Nesse momento você tá mostrando que a pessoa, ela não tá sozinha, ela não é louca, ela não é estranha por se sentir daquela forma. Mas, por favor, se lembra, isso não é sobre a sua dor, é sobre o outro. 5. Diferenciar e expandir as emoções. Você pode falar o seguinte: me fala mais o que você está sentindo além desse sentimento. Você começa a abrir espaço para a pessoa falar sobre as outras emoções e pensamentos que ela está sentindo naquele momento. E aí ela vai se sentir cada vez mais validada e compreendida. É como se você quisesse olhar o todo, entende? E aí a pessoa vai se abrindo cada vez mais. 6. Relacionar com os valores da pessoa. O que acontece? Nesse momento, se você tem intimidade com a pessoa e você conhece ela, você pode olhar para aquele momento, lembrar dos valores que são importantes para ela. Por exemplo, se ela se mostra preocupada com o trabalho, você pode falar sobre como é que os valores que ela atribui ao trabalho são importantes e que isso ali fazem parte dela de uma forma muito positiva. Nesse momento, você está conectando aquele sentimento dela a algo que é muito importante para ela. O 7, respeitar o momento. Ouça a pessoa e realmente esteja ali com ela naquele momento presente, vivendo o aqui e o agora, sem demonstrar pressa ou desconforto. 8. Refletir o limite da própria validação. Esse é extremamente importante, porque você começa a entender os limites que você tem em poder validar aquela pessoa. Você pode começar a perceber que talvez toda a sua validação ela não seja suficiente e não mude nada por enquanto. E tá tudo bem, você entender os limites da sua ação também é essencial. Você vai validar aquele sentimento, mas você não vai conseguir necessariamente mudar toda aquela problemática, toda aquela questão que o outro está vivendo. Às vezes o seu papel ali é só aceitar os sentimentos no momento presente que o outro está demonstrando. E isso por si só já faz muita diferença. Agora me diz o seguinte, você já conseguiu agir dessa maneira que eu falei, validando o sentimento das pessoas? E outras pessoas também já agiram dessa maneira para validar os seus sentimentos? Eu entendo que nem todo mundo é bom nisso. E se você já percebeu que aquele amigo, familiar, insiste em invalidar suas emoções e seus sentimentos, por favor, não insista em compartilhar os seus sentimentos com esse tipo de gente. É a certeza que você só vai piorar essa situação e cabe a você aprender a se proteger, a se valorizar acima de qualquer relacionamento. Agora você é um adulto funcional, é sua responsabilidade saber com quem compartilhar as suas vulnerabilidades.
Infelizmente, em alguns momentos, você vai se ver sozinho, né? Porque a única pessoa com quem realmente você pode contar desde sempre para sempre é consigo mesmo. E claro que se você estiver num momento muito difícil, em alguns momentos você vai estar, vamos lembrar disso, não tenha vergonha de buscar um profissional, ok? Em vários momentos dentro do meu consultório, eu valido os sentimentos dos meus pacientes e muito mais do que isso. Eu começo a ensinar a cada um deles como aprender a validar as suas próprias emoções. E agora eu tô aqui para poder te ensinar a fazer isso também. Vamos lá? Bom, primeiro, é importante você entender que a grande vantagem de recompensar e validar cuidando de si mesmo é que você sempre vai estar ali para você. Então você não fica à espera de outra pessoa. E para te ajudar nisso, eu quero que você observe tudo que você tem feito. Isso mesmo que seja minimamente positivo, como por exemplo, eu tô lendo um livro sobre como cuidar melhor de mim mesmo, ou tô fazendo mais exercício físico, tô cozinhando pra mim, montando as marmitas da semana, tô estudando uma coisa que seja importante pro meu desenvolvimento profissional. Enfim, qualquer atitude positiva da sua parte pra si mesmo. E mais do que isso, eu quero que você encontre valor nessas ações e nos sentimentos que essas ações vão te gerar. Se você se sente feliz sobre estar estudando ali naquele momento, para o momento, olha para si e fala: nossa, olha como é que isso me faz bem. Isso é importante para mim. Ou se você enxergar alguma coisa desconfortável, né, ao fazer algo que é importante para você, também reconheça. Olha para si mesmo e fala: opa, hoje isso aqui tá difícil para mim, tô me sentindo desconfortável, hoje não tá legal. Quando você faz isso de forma consciente, você tá se autovalidando, mostrando que você tá do seu próprio lado. E se você quiser expandir ainda mais os seus sentimentos para conseguir ter ainda mais consciência e clareza, escreva sobre eles. Lembra dos exercícios do primeiro capítulo? Coloca eles em prática sempre que necessário. Quando você reconhece os seus sentimentos, você se conecta mais consigo mesmo, começa a perceber claramente que eles estão atrelados aos seus valores pessoais. Vou dar um exemplo. Se eu me sinto sozinha, eu começo a entender que criar conexões com outras pessoas é algo valoroso para mim. Isso mostra que eu busco por algo positivo, que não é superficial me envolver com as pessoas. E cada valor que a gente tem é algo de extrema importância individual pra gente. Um outro ponto importante: não espere que o outro entenda plenamente e concorde com os seus valores e pensamentos. Ninguém tá vivendo a sua vida e sentindo como você se sente, né? E tá tudo bem, tá tudo ok. Por mais que na hora, né, a gente, se sinta um pouco sozinho por não ser muito entendido pelos outros, entenda que você não é o único a se sentir assim. Ninguém é completamente igual a você, mas também ninguém é completamente diferente, ok? Um outro ponto importante sobre a validação de si mesmo. Se você parar para se reconhecer, isso realmente vai fazer diferença. Não fica fantasiando outra pessoa, não fica olhando para o lado querendo ser aquele outro alguém ou aquele tipo de pensamento. A grama do vizinho é sempre a mais verde. Se você ficar alimentando esse tipo de pensamento, certamente você vai se sentir cada vez mais infeliz. Principalmente na era das redes sociais, onde as pessoas postam apenas o seu próprio palco, mas nunca os seus bastidores. Em qualquer rede social você vai encontrar recortes editados, né, e até falsas narrativas. E não é justo com você usar essa régua distorcida para poder medir a sua felicidade, o seu sucesso e começar a se comparar com as outras pessoas de forma completamente desnecessária. Quanto mais você vive em função das mídias sociais, mais você vai se sentir ansioso e deprimido. Principalmente se você consome um conteúdo completamente diferente da sua realidade. Como, por exemplo, os blogueiros super ricos que só mostram como são good vibes, como se a vida fosse um mar de rosas. Enfim, busca se conectar com pessoas reais, né, que demonstram realmente os seus sentimentos reais e que você consiga se identificar com aquela realidade, se conectar de alguma maneira com aquilo para trazer um bem-estar para você ou até mesmo um novo aprendizado. Quando você se conecta com essas pessoas reais, você consegue trabalhar melhor a compaixão, porque você vê naquelas pessoas questões problemáticas, difíceis e que fazem parte da vida delas. E você pode começar a ter um olhar muito mais sensível, não só para o outro, mas também para si mesmo. Então olha para o lado, tenta perceber as pessoas que atravessam o seu caminho, os exemplos de gentilezas que elas dão.
Pode ser uma coisa simples, até meio boba, como, por exemplo, uma mãe empurrando um carrinho de bebê na rua, ou alguém segurando a porta para o outro passar, né? Ou quando alguém pergunta como você tá. São coisas simples do seu dia a dia que você pode ter um olhar mais apurado, olha para o mundo com mais compaixão. Eu sei que não é fácil sair desse automático, né? Sei bem disso. Mas talvez seja a melhor coisa que você pode fazer por você. Quando você permite olhar para a gentileza externa, você também está trabalhando lá dentro de si mesmo. Então, para validar qualquer sentimento, seu ou do outro, você vai precisar ser gentil. E para poder te ajudar a desenvolver esse olhar mais gentil e começar a pensar como você se sente em relação a isso, eu vou te propor o seguinte exercício. A gente estava falando, aqui você vai escrever os exemplos de gentileza que você vai ver ao longo da semana, escrevendo aqui as situações que você está vivenciando, pode ser com você, pode ser com outra pessoa, não importa, desde que você enxergue gentileza nesses gestos, tá? E aqui, como você se sente, né? E você vai falar aqui sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, de acordo com cada gentileza que você viu, ok? Tenta fazer isso durante uma semana. E aí vocês vêm me contar aqui como é que vocês se sentiram, o que vocês observaram. Se sentirem à vontade, preferirem, podem falar comigo na rede vizinha. Bom, agora nesse segundo exercício, você vai aprender a direcionar a gentileza para você mesmo, né? E como é que você vai fazer isso? Primeiro, você vai escrever uma situação que você está se sentindo desconfortável, com sentimentos desagradáveis, né? Como, por exemplo, estou deitado sozinho olhando para o teto. Essa é a situação. E aí, nessa segunda coluna aqui de sentimentos, você vai escrever como você se sente. Eu me sinto sozinho, eu me sinto triste, eu me sinto angustiado. Escreveu aqui, eu quero que você escreva para você mesmo palavras gentis, frases gentis, né? Mais amorosas, onde você está aprendendo a se apoiar, a validar ali o seu momento. E um exemplo pode ser assim: apesar de você estar deitado sozinho, você é uma pessoa amada, você tem vários amigos, existem pessoas que se preocupam com você. Então, todas essas palavras e frases você vai escrever aqui. E aí, cada situação desagradável, desconfortável que você passar, você vai escrever na primeira coluna. Na segunda, como você está se sentindo naquele momento, né? Qual sentimento ruim está vindo. E aqui, palavras e frases gentis consigo mesmo, ok? Então, vocês vão fazer o primeiro exercício anterior junto com esse segundo ao longo dessa semana. Chegamos ao fim desse segundo capítulo, eu espero que vocês tenham gostado e se ficar qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, tanto aqui nos comentários quanto na rede vizinha. Um beijo e até o próximo capítulo!